Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então o nosso curso aqui de advocacia em leilões. Tema importante, hein? Parabéns a Angialdo, que está aqui. Seja bem-vindo. Raimari também está aqui. E a Luciana também, né? Luciana também está aqui. Doutora Luciana, tudo bem? Já liberei aqui o áudio também, tá bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite. O Romildo chegou. Todo mundo chegando. Que legal. Que bacana. Romildo, doutor Romildo, tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, que legal. Satisfação em revê-lo. Satisfação é toda minha, viu, Romildo? Participei do último curso aí, uso capião. Recorda de mim? Recordo. Você esteve presente na palestra também na UB? Ontem ou não? Não, né? Não estive. Não estive, legal. Eu estive lá na Ipiranga, né? Ipiranga ali, né? Que legal, que legal. Legal, Romildo, esse assunto que nós vamos trabalhar hoje aqui é um assunto muito importante e faltam bons advogados para atuar nessa área, né, gente? Faltam bons advogados e muitas vezes a gente erra a ação, erra a tese. Nós aprendemos muita informação. A graduação em Direito ela é necessária, mas ela é muito fraca, né? Ela é necessária, senão a gente não estaríamos aqui. Mas ela é muito fraca, a prática e a teoria é tão diferente, né? Nós aprendemos que tudo na faculdade de Direito é tudo mandado de segurança, né, gente? Mandado de segurança. Sim. Aí faz mandado de segurança para ver o que vai acontecer em leilão. Nada, né? Quer dizer, vai acontecer, o cliente vai ficar nervoso, porque não vai dar em nada. Vamos lá. Estou com a minha esposa aqui. Ela vai participar também aqui para... Que legal. Companheirona aí, que legal. Tudo bem. Falei, vem, ela trabalha comigo no escritório, né? E ela é corretora de imóveis, né? Que legal. Me dá uma força lá também. E eu falei vem, que alguma coisa de útil a gente... Com certeza, sempre aprendizado. O pessoal está entrando aqui, eu estou liberando todo mundo. Eu vou mutar todo mundo aqui, só para a gente não ter problema de microfonia. Ao final eu abro, tá bom? Para a gente fazer perguntas aqui. Tem muito assunto para a gente tratar, muita coisa para falar, inclusive precificação, muita coisa mesmo, tá bom? Gildo Lima, tá tudo bem aí, né? Satisfação em revê-lo, tá? Vamos juntos aqui então, vamos lá. Então vou mutar todo mundo. O pessoal de apoio aqui também vai liberando os outros alunos, tá bom? Lembrando que vão aparecer quatro alunos aqui, mas nós temos aqui, acho que são 25 alunos, tá? Matriculados? Não, são 15 alunos. Legal. A Luciana também chegou, ótimo. Vamos liberando aqui. Lembrando que vai ficar todo mundo mutado e eu libero todo mundo, tá bom, gente? Com muito carinho aqui. Vamos lá, vamos iniciar esse ponto importante, vamos iniciar o nosso curso de advocacia em leilões. E tem muita coisa para falar. Eu falo que o direito imobiliário é um ramo que tem vários segmentos dentro do próprio direito imobiliário. Tem muita coisa para a gente fazer no direito imobiliário. Regularização de imóveis, locação, advocacia, o due diligence, o compliance imobiliário. Muitos temas importantes. Dá para a gente atuar em todas as áreas do direito imobiliário. Mas hoje ganha espaço o microespecialista. Conversando com outros professores de outras áreas, o microespecialista começa a ganhar mais espaço até que o especialista, que é aquele que só trabalha com o segmento do direito, seja qual for, do direito de família, direito imobiliário, e esse microespecialista, ele ou ela está ganhando destaque, porque ele entende da coisa, só mexe com aquelas ações. Tem vários exemplos, tem um professor que só faz inventário, tem outro professor que só faz divórcio. Então, ser microespecialista parece que é algo impossível. Você, professor Júlio, é difícil, como que eu vou pagar as contas do escritório sendo microespecialista? Mas não, você é respeitado, né? Então, vamos pensar nisso também, é uma realidade que está acontecendo. Quando a gente fala de advocacia em leilões, o que a gente precisa saber? Muitos imóveis irão à asta pública, em virtude de uma ação, seja uma reclamação trabalhista, seja também uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, no procedimento de execução. A asta pública pode ocorrer em virtude também de uma ação de extinção de condomínio. Também. 3 herdeiros, um quer vender o imóvel, 2 não querem. Fez o inventário, quando eu faço o inventário e registro formal de partilha ou escritura pública de inventário, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser coproprietário. Se um herdeiro quer vender, o outro não quer, aquele que quer, ele pode procurar um advogado e fazer ação de extinção de condomínio, alienação judicial, e normalmente é a asta pública, é o leilão. Nós temos 2 espécies de leilões, o judicial
tão conhecido, leilão judicial que ocorre na trabalhista, na justiça do trabalho, na fazenda pública, execuções tributárias também, ocorre leilão de imóveis judiciais, ações de cobrança, ações monitórias, ações de execução, procedimento de execução, e temos o leilão extrajudicial, que também é um tema que nós vamos tratar muito aqui, porque hoje o financiamento imobiliário mais utilizado no Brasil é sim a alienação fiduciária. E esse financiamento, ninguém faz nada de graça, né, gente? O banco ele facilita a aprovação do financiamento imobiliário, mas por outro lado ele quer uma garantia. E que garantia? O imóvel é dele. Se a gente parar para pensar, o financiamento imobiliário é isso. O imóvel é do banco, a hora que você quitar é seu. A hora que o nosso cliente quitar é dele. Tanto é que a partir do momento que a gente deixar de pagar algumas prestações, o que o banco faz? Sem notificar, sem fazer nada. Hoje tem uma discussão se tem que notificar ou não, alguns bancos continuam notificando, mas fato é que o banco manda para leilão extrajudicial. Porque ele é o dono, ele faz o que ele quer com o imóvel. Então, também é um segmento muito interessante. Após, não vou falar após, porque a pandemia ainda existe, mas com a pandemia a crise econômica se agravou. E muitos brasileiros estão perdendo os imóveis em leilões. Por isso, esse segmento tão importante do direito imobiliário, do direito civil, cresceu demais. Eu tenho alguns alunos da pós-graduação, da Escola Superior Universitária, pós-online, que largaram outros segmentos, outros ramos do direito, só trabalha com leilão. E está dando muito certo. Fiquei muito contente. Recebi uma mensagem hoje de um aluno. Então, vamos pensar com carinho nesse segmento. Faltam bons profissionais. Muitos colegas que não são igual a vocês, estudiosos, eles acabam usando a ação errada, a tese errada. Ou seja, cobra para não fazer nada. Não gera resultado útil, não gera resultado nenhum. É uma realidade. Quero lembrar também que nós temos leilões judiciais e extrajudiciais. Extrajudicial, administrativo. Não tem nada jurídico no meio, nada judicial no meio. O leilão extrajudicial, o correto seria existir apenas no caso do financiamento imobiliário. Mas tudo virou um pouquinho de bagunça, né? E hoje muitas pessoas deixam o imóvel para o leiloeiro vender. Assim como acontece quando a gente deixa o imóvel numa imobiliária para vender, a proprietária deixa o imóvel no leilão para vender. Então, nem tudo que aparece no site do leilão, na verdade, vem de um financiamento bancário ou de uma ação judicial. Pode ser pela própria vontade da parte. E a gente precisa saber disso. Inclusive, tem leilão que bate palma, pega telefone e faz o trabalho como se fosse um corretor de imóveis, para tentar captar imóveis para vender no leilão. E as pessoas estão deixando no leilão, acreditando que vão vender com mais facilidade esses imóveis no leilão. Então, é algo que a gente precisa analisar, é algo que a gente precisa saber, porque senão, quem é leigo vai olhar para um site de um leilão e vai falar, opa, ou é leilão judicial, ou é em virtude de uma ação, ou é leilão extrajudicial, ou em virtude de um financiamento imobiliário. Não, nós temos uma terceira opção, que é a própria parte que procurou o leiloeiro, o leilão, e deixou o imóvel por livre e espontânea vontade. Ah, professor, mas vender imóvel assim não é um risco? Não, porque é feita uma avaliação. E o imóvel é vendido com base nessa avaliação, e normalmente dá certo, igual rifa, né? Então, às vezes dá certo. Então, é uma questão a se pensar, porque é algo que vem acontecendo nos últimos 5 anos para cá, na verdade 10 anos para cá, 5 anos, cada vez mais as pessoas criaram o hábito de deixar o imóvel para vender no leilão, no leiloeiro. Isso vem acontecendo, é leilão extrajudicial. Quero lembrar também que hoje existe o leilão presencial, pouco menos, mas ainda existe. Inclusive, semana passada eu fui num leilão levar uma decisão judicial, presencial, de um quadro. Existe leilão presencial, mas hoje o mais comum é o eletrônico, online, ou ainda a figura do leilão misto, ou híbrido. É um pouquinho dos dois. E a gente também precisa conversar sobre isso para entender também quais são as espécies de leilões. E aí fica mais fácil. Quando a gente fala leilão de imóveis, então tem leilão judicial, tem leilão extrajudicial, tem leilão online, presencial e misto. Leilão é asta pública. É a venda judicial de bens, quando é leilão judicial, do devedor, observado o preço da avaliação a fim de ser rateado com o respectivo produto, né? Lembrando que pode ser bens móveis e imóveis, nós estamos dando foco na nossa aula a imóveis, mas o objetivo é isso, transformar em dinheiro, para sanar o pagamento de uma dívida. Então, importante. Asta pública seria o gênero, leilão a espécie. Também vale a pena lembrar, para a gente dominar o assunto, e a ideia é essa, a gente aprofundar muito o assunto, constitui crime impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Também afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Então, também é importante trazer essa questão. Nós podemos atuar no âmbito do leilão, mas quando acontece alguma coisa errada, mesmo sendo do direito civil, do direito imobiliário, talvez a gente tenha que atuar também no criminal, fazendo uma denúncia crime, quando acontece algo nesse sentido. Então é importante saber. Então também isso é interessante. Atuar em leilão exige conhecimento no direito penal, existe um conhecimento específico, e também no direito do trabalho. Porque por mais que a gente não atue no direito trabalhista, no direito do trabalho, às vezes o cliente nos procura porque o imóvel dele está indo a leilão. É direito imobiliário, mexer com o imóvel é direito imobiliário. Então nós temos que peticionar através de uma reclamação trabalhista, chamada embargo de terceiro, para pedir que esse imóvel seja retirado do leilão, do procedimento do leilão, através de um pedido de suspensão, de tutela antecipada, dentro de um embargo de terceiro. Então nós temos que pelo menos saber ali como que eu distribuo uma ação na Justiça do Trabalho. Mesmo que eu não atue tanto, eu preciso ter esse conhecimento, porque envolve direito imobiliário, e direito imobiliário, em regra, é multidisciplinar. Eu trago outra classificação de leilão, é a asta pública, que é um ato da Justiça pelo qual são alienados bens do devedor para que o dinheiro apurado passe a ser pagos ao credor, inclusive as custas, as despesas do processo, subdividido em praça e leilão. Então, por isso a asta pública é o gênero das espécies. Porque leilão pode ser chamado de praça, sendo a primeira denominação para alienação de bens móveis e a segunda para bens móveis. Então, é muito comum leilão para bens móveis, nós chamamos de leilão, e normalmente para imóveis praça. Mas é a mesma coisa, não muda muita coisa, e muita gente utiliza um termo ou outro dependendo do estado. Então, tem muitas situações que nós vamos estudar. Eu falo de leilões no meu livro Advogado Imobiliário de Sucesso, para quem tem, vai achar um capítulo específico. Esse é um manual de consulta rápida. Falo no Direito Imobiliário de AZ também. E no nosso Vademécum também tem tópicos específicos sobre leilões. Tá? Então, eu falo isso também nos nossos livros aqui, com muito carinho. Vamos lá. Quero trazer algo importante, que é a possibilidade do parcelamento. Nós sempre pensamos no leilão como pagamento à vista. E muitas coisas mudaram. Muitas coisas tiveram uma mudança, uma mutação. E uma grande mudança que ocorreu é o parcelamento. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe a possibilidade, no seu contexto, do parcelamento do leilão judicial. Isso no leilão judicial. Então, diante da criação do novo CPC, o atual CPC, eu vou chamar de novo porque já é velho, né? O atual CPC, é possível sim fazer a arrematação de imóveis de maneira parcelada. Isso é um avanço, porque facilitou a muita gente ter acesso ao leilão. Então, hoje eu consigo, no leilão judicial, parcelar, desde que os mesmos estejam apregoados em astas públicas. De acordo com o artigo 895 do Código de Processo Civil, o arrematante interessado em parcelar o bem penhorado deve apresentar uma proposta de arrematação parcelada. Então, hoje, com o atual CPC, é possível eu arrematar um imóvel parcelado, mas eu preciso fazer uma proposta, e nessa proposta eu preciso avisar que eu tenho interesse de parcelar. Então, essa é a regra do jogo. Então, eu vou informar na proposta de arrematação que eu vou pagar parcelado, vou informar como que eu vou pagar isso, e cujo valor depende do momento em que for apresentada o início do leilão. Então, é bem interessante isso. Se a proposta for feita antes do início da primeira praça, o valor não pode ser superior ao valor da avaliação. Essa é uma regra, inclusive uma regra jurisprudencial. Caso a proposta seja feita durante a primeira praça, ou seja, antes do início da segunda, ela deve expressar um valor que seja considerado razoável pelo juiz. E também, importante, vale ressaltar também que ao final de um leilão, os lances à vista, pagamento à vista, eu falo porque são vários, tem leilão que é uma confusão, sempre terão prioridade em relação à proposta de arrematação parcelada, independente do valor. Então, é importante bater um papo sobre isso, porque pode parcelar, é uma grande novidade, mas os lances feitos de forma à vista sempre terão prioridade, tá, em relação ao parcelado. Então, isso também é importante bater um papo sobre isso. Então, quais são as regras da proposta de parcelamento? Conforme o artigo 895, isso lá no parágrafo 1º,
é indicado um percentual de pelo menos 25% do valor do lance. É indicado, a proposta deverá ser feita dessa forma. Pelo menos 25% do valor do lance. Atenção, hein? Isso é importante para quem investe em leilão, investidores, e para o advogado que vai orientar os seus clientes. A gente combinou aqui, nesse encontro, dominar leilão. Não vai passar nada. Nós vamos dominar para ajudar de fato o nosso cliente. Nós vamos cobrar honorários para poder assessorar o nosso cliente. Então tem que entender o assunto. Então é indicado um percentual de 25% do valor do lance para o pagamento do sinal. Caso o arrematante, ou melhor, caso o arremate seja parcelado, também é determinado o limite de 30 prestações. Então a regra é 25% de entrada e limite de 30 prestações, 30 parcelas, ok? Garantido inclusive por caução idônea, quando se trata de leilão de imóveis, ou por hipoteca do próprio bem, por se tratar de leilões de imóveis. Então, a regra, se a gente for discutir aqui, qual que é a principal regra? Hoje um cliente, um investidor, pergunta, professor Júlio, como que eu faço? Eu vi na televisão, eu vi em algum lugar, eu vi no Google, como que eu faço para parcelar no leilão? Existe isso? Existe. Um leilão judicial, é verdade, é real. Qual que é o artigo que vai fundamentar isso, doutores? 895. Parágrafo 1º. É indicado esse parcelamento 25% do valor do lance para o pagamento de sinal, caso o remate seja parcelado, e também determinado o limite dividido em 30 parcelas, 30 prestações. Só que tem que fazer a garantia por caução idônea. Você vai dar um imóvel em garantia, um bem em garantia, o cliente tem que dar, o investidor. E quando se trata de leilões de bens móveis, também pode ocorrer a hipoteca do próprio bem. E quando se trata também de bens imóveis, também. Aí depende da regra do leilão específico. No começo era uma regra muito rígida, hoje existe uma abertura. Vai depender do edital do leilão. Então isso é importante. Isso é muito importante para que a gente possa orientar bem o nosso cliente. Vamos lá. Outro ponto importante que eu quero trazer para todos aqui. Em caso de atraso no pagamento, e avisa o cliente. É importante o investidor saber isso. É um dos segredos da arrematação parcelada para a gente não ter dor de cabeça, né? Em caso de atraso no pagamento de alguma das parcelas, ocorrerá uma multa de 10% sobre a soma da parcela atrasada, com as parcelas restantes. Tá vendo? Então, caso no parcelamento, nas regras de proposta de parcelamento do leilão, ocorra o atraso, então nós vamos ter uma multa, anota aí, anota que é importante, tem que orientar o cliente, 10% sobre o valor, 10% sobre a soma da parcela atrasada com as parcelas restantes, ou seja, sobre o valor total que falta a ser pago. É puxado. É importante lembrar também, nós temos que orientar o nosso cliente, que é importante lembrar que o pagamento da proposta de arrematação parcelada será sempre acrescido de 5% da comissão do leiloeiro. Então, quando nós falamos de proposta parcelada para arrematação, é muito importante que a gente faça o quê? Faça a conta, o cálculo de 5% da comissão do leiloeiro. Tem que fazer esse cálculo, porque senão o nosso cliente... Na advocacia, se a gente esquece de informar o cliente, orientar o cliente, talvez ele fique chateado. Então, tem que informar que não é só o valor, mas tem a comissão do leiloeiro que não podemos esquecer. Assim como todos os outros métodos de pagamento, tem a comissão do leiloeiro, os honorários do leiloeiro. Valor esse que deve ser pago à vista em até 24 horas após o término do leilão. Então, ponto importante. Então, trouxemos aqui no início do nosso curso aqui uma das informações mais novas em relação ao leilão, que é objeto de muita confusão, muita bobagem, muitas dúvidas. Então, é importante sim falar sobre o parcelamento para que a gente domine esse assunto. Agora sim, quero entrar em outros assuntos importantes com você. Vamos lá, atenção. Nós podemos advogar para o investidor, onde nós vamos fazer o due diligence. O due diligence que nós estamos acostumados a fazer na compra e venda de um imóvel, na locação, no leilão, tem algumas questões específicas, algumas questões que merecem uma atenção especial. Quando nós somos contratados pelo investidor, pela investidora, para fazer o due diligence, uma assessoria no leilão, o mercado fala em torno de 1% do negócio, até 3%. Muitas vezes o advogado na prática cobra de 3 até 5 mil reais para fazer esse acompanhamento, de 3 até 5 mil reais. O advogado ou advogada vai ser informado do imóvel que o investidor tem interesse e o advogado ou advogada vai correr atrás de documentos que deem mais segurança a esse negócio. Primeiro documento que nós vamos atrás
é a certidão de propriedade atualizada. Isso muitas vezes está lá no site do leilão, disponível, a certidão de propriedade atualizada. Depois nós vamos analisar, como fazemos também nas transações imobiliárias comuns, nós vamos analisar as certidões de distribuidor civil, porque muitas vezes o sujeito que está perdendo o imóvel a leilão, ele pode ter outras ações, uma ação de nulidade, impactar na nulidade do ato jurídico. Então é importante solicitar essa certidão. Certidões de protesto, assim como nós fazemos no due diligence da transação imobiliária comum. O que muda no leilão, o due diligence é muito parecido, nós vamos verificar até questões trabalhistas, como certidões de ações trabalhistas e execuções trabalhistas. O que muda no leilão, o que é feito a mais, além do due diligence imobiliário puro, nós vamos checar o site do leilão. Nós vamos analisar, primeiramente, se o leilão não é frio. Hoje existem muitos leilões frios, ou seja, não tem leiloeira, é um site de mentira. Como que a gente descobre isso? O leilão tem que ter o leiloeiro. E esse leiloeiro tem que ser cadastrado. A junta comercial tem que localizar o registro, o cadastro. Eu preciso sair do site, entrar outras vezes, ver se tem reclamação. É assim que eu vou descobrir se esse leilão é uma fraude ou não. Tá cheio, hein, gente? É um golpe do momento, inclusive. Depois eu vou analisar o imóvel que é desejo do nosso cliente. Eu vou analisar se esse leilão tem fotos, imagens detalhadas, inclusive, do imóvel, porque isso é objeto de nulidade. Vou analisar a avaliação, se não é preço vil, vou fazer uma análise para ver se não está sendo leiloado um imóvel abaixo do valor de mercado em 50%. Eu vou analisar isso. Vou analisar também se não é bem de família, se tem outras ações em andamento. Aí você fala, professor Júlio, mas no leilão é livre e desembaraçado. Se eu arrematar um imóvel no leilão, não tenho dor de cabeça. Cuidado, não é bem assim não. Nós já conversamos aqui que teoria é uma coisa, prática é outra. Se você compra um leilão e talvez tenha uma ação de uso capião em andamento, o sujeito que ali está, o mutuário que deixou de pagar as prestações, é mais difícil porque, em regra, ele não ganha uso capião. Está pacificado isso, né? Quem tem imóvel financiado não pode fazer uso capião, senão usaria como objeto de fraude. Eu financiaria um imóvel 30 anos, ficaria 10, fazia uso capião, não pagava 20. Então, em regra, no leilão extrajudicial isso não acontece, se acontecer uma aventura jurídica. No leilão judicial isso acontece muito. O sujeito está perdendo o imóvel, sabe disso, tem ciência, ele vende a posse para outro e o outro entra com uso capião, com a tese da soma da posse. Fazendo isso, ele pode depois tentar, através de embargos terceiro, a suspensão do leilão e pode tentar a nulidade do leilão no embargos também. Então é importante verificar se tem uma ação no nome de alguém, se tem uma verbação nessa matrícula, uma verbação premonitória da ação de uso capião ou da ação de embargo de terceiro. Essa pesquisa é necessária, essa pesquisa é importante para que o nosso cliente tenha sucesso na transação imobiliária, o nosso cliente, nós mesmos. Então isso é importante. Também é importante checar se no leilão judicial as partes foram notificadas, intimadas, isso é fundamental, sob pena de nulidade. Nós vamos estudar as únicas teses que funcionam no Brasil a respeito de nulidade. Nós vamos estudar isso também. Vale a pena lembrar que tem que ter foto do imóvel no site, tem que ter descrição detalhada do imóvel, ou seja, a matrícula, sob pena de nulidade. E detalhe importante, o edital tem que ser publicado pelo menos 5 dias antes do leilão, senão também nós vamos ter aí uma nulidade. Então é importante conversar sobre isso. São diversos motivos que levam nossos clientes, né, os investidores, a irem a leilão. Muitas vezes o valor que a gente consegue na compra, na arrematação, é 20%, 30% abaixo do valor de mercado. Trago a ideia também, e aí também necessária advocacia, para imóveis adjudicados da Caixa. Também é uma novidade de muitos investidores. São listas que a Caixa Econômica tem e você consegue comprar uma venda direto com a Caixa. Então quem investe em leilão está descobrindo esse mundo, está gostando muito, tem preço. Para quem quer adquirir a casa própria, o escritório, para quem quer também investir. Então fica a dica aí, adjudicados da Caixa. O que eu quero trazer para você? Existem vários motivos, então, para que o sujeito compre em leilão. Às vezes ele quer investir, às vezes quer casa própria, e tem muito investidor. E hoje em dia tem muito curso na internet também, influenciando as pessoas fazerem investimento em leilões. Se não tomar cuidado, entra numa fria. E aí, já na nossa aula aqui, eu trago várias questões práticas aqui. O sujeito não leu direito o edital e comprou um apartamento no leilão, arrematou, e não tinha vaga de garagem. Você sabe muito bem que um apartamento sem vaga de garagem em algumas regiões, o preço cai muito, o valor de mercado. Então, olha o cuidado, como a gente tem que ter.
Atenção ao edital, atenção à matrícula. Outra falha que eu vi aqui no escritório faz pouco tempo. O sujeito começou a investir em leilões, primeiro imóvel. Ele vai e arremata, ele e a esposa, arremata o imóvel, só que o imóvel, infelizmente, ele não prestou atenção, o advogado que ele contratou e a advogada não prestaram atenção, pagou por isso, deu reclamação no OB. O imóvel foi a leilão, mas não a totalidade do imóvel, só 50% do imóvel. Olha a dor de cabeça, doutores. Quem é advogado está aqui comigo, imagina a dor de cabeça de você falar para o cliente, ok, compra lá no leilão, dá um aval, dá um ok por e-mail, e aí vai o cliente e arremata o imóvel, 50% do imóvel, não 100%. O que você faz com 50% do imóvel? Que investimento é esse? Então, cuidado. Ponto importante. Nós podemos advogar, então, para o investidor que queira arrematar o imóvel no leilão. Podemos fazer o due diligence ou compliance imobiliário. Due diligence nós somos procurados antes de arrematar. Nós vamos solicitar, então, due diligence, certidão de propriedade atualizada, salvo se no site estiver disponível uma certidão atualizada de matrícula, mas o ideal é solicitar outra, eu gosto de solicitar outra. Vai que é uma matrícula falsa, não sei, a gente é desconfiar. Também certidão de distribuidor civil, no nome de quem está perdendo o imóvel. Certidão de distribuidor civil, no nome de quem está perdendo o imóvel. Distribuidor civil da esfera federal e da esfera estadual. Certidões trabalhistas da esfera federal, claro, mas execuções e ações. Certidões de protesto da localidade do imóvel onde resida o proprietário que consta na matrícula. Importante também fazer essa verificação do edital, da publicação do edital, se ela realmente respeitou os 5 dias, se tem a descrição detalhada do imóvel, fotos, imagem do imóvel, a avaliação se ela não é um valor muito abaixo do mercado, porque é um tiro no pé, né, gente? O cliente, o advogado, vou comprar um imóvel e é muito abaixo do valor do mercado. É um tiro no pé, porque preço viu da nulidade. Então, claro que no leilão a intenção é comprar um imóvel sempre abaixo do valor do mercado, mas não muito, senão dá nulidade. Então precisa tomar cuidado com isso. Então temos que ter atenção. Essa é a advocacia do diligence, que é feita antes do leilão. E tem o compliance imobiliário, que o cliente te contrata, mas ele já arrematou o imóvel no leilão. Então ele quer que você faça uma auditoria para ver se não vai dar dor de cabeça. Um segundo serviço que nós prestamos na advocacia do leilão é o registro. Muitas vezes o sujeito ele sabe arrematar, porque para arrematar é fácil. Se for online, você faz um cadastro e consegue fazer a arrematação. Se não for online, você vai presencial. Você também vai fazer um cadastro. É fácil arrematar. Mas os trâmites a gente precisa conhecer. E às vezes a pessoa não quer, tem receio, tem insegurança. Então o advogado é contratado só para pegar a carta de arrematação e registrar. Registrar a carta de arrematação. Eu trouxe exemplos aqui de quem já arrematou imóvel sem vaga de garagem, apartamento sem vaga de garagem. Eu trouxe exemplos aqui de quem também já arrematou imóvel achando que era 100% e não era 50%. Mas outro exemplo que eu trago são pessoas que arrematam imóveis e depois não conseguem registrar a carta de arrematação, porque a carta tem algum erro, algum vício. Nessa situação, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso cliente? Nós vamos desarquivar o processo, se for uma ação de execução, uma ação de cobrança, uma reclamação trabalhista, e vamos tentar emendar essa falha para suprir o que o cartório está pedindo. E às vezes isso resolve. Tem situações que não resolve. E aí eu quero trazer para você a Bezetacil, porque quando o nosso cliente já tentou fazer o registro da carta de arrematação e não conseguiu, uma saída que pode ser feita, uma saída que pode ser dada é o uso capião. Triste, né? Para quem é investidor, perdeu dinheiro. Né? Para quem comprou o imóvel, arrematou o imóvel para uso próprio, ainda vai gastar tudo, mas é diferente ainda, né? Ainda temos uma situação que não vai impactar tanto. Então, é complicado. Então, cuidado, hein? Quando nós temos algum problema no registro da carta de arrematação, e se a gente não consegue sanar os pedidos solicitados pelo cartório, e também não conseguimos resolver essa situação da nota devolutiva do cartório, do registro da carta de arrematação, cabe a nós fazermos o quê? Suscitação de dúvida inversa, pedido de reconsideração ao cartório, e se nada der certo, talvez uso capião com a tese da soma da posse ou a posse complementar. Né? Normalmente a soma da posse, existe poucas situações, então normalmente nós usamos a posse complementar. Então é real isso. Então muita atenção. O grande objetivo do leilão então é transformar o bem, móvel ou imóvel, em dinheiro. Quero lembrar a todos que nós temos a adjudicação, ou seja, eu faço uma petição e falo, olha, ele está me devendo 200 mil, eu quero que seja transferido o bem para mim. E eu pago a diferença, ou não pago a diferença, se não tem diferença a pagar.
essa é a figura da adjudicação. Isso também é permitido no direito brasileiro. Quando não, quando eu não tenho condições de adjudicar, eu peço que o bem vá a leilão para que eu consiga receber. Quero lembrar então que nós temos o leilão judicial, extrajudicial, o leilão judicial, ações judiciais, inclusive extinção de condomínio e alienação judicial, não podemos esquecer dessas ações, e o leilão extrajudicial, financiamento imobiliário ou por parte do próprio sujeito que queira deixar o imóvel para ser vendido no leilão. Então, importante aqui. Vamos lá. Detalhe importante também. Nós podemos ser contratados então para fazer o due diligence, o compliance imobiliário, só acompanhamento registral. Due diligence e compliance imobiliário de R$3.000 até R$5.000, de 3 salários mínimos até 5 salários mínimos, é o que é cobrado. O due diligence e o compliance imobiliário. Quando nós somos contratados para fazer o acompanhamento da carta de arrematação, o registro, 2 salários mínimos até 5, depende do valor do imóvel, depende do seu cliente, da situação do imóvel que o seu cliente arrematou. Então, é um serviço chamado diligência. Então, vou voltar aqui, ó. Due diligence e compliance imobiliário de 3 a 5 salários mínimos. Quando eu falo de transações imobiliárias onde eu vou fazer o quê? O acompanhamento registral da carta de arrematação, aí de 3 diligências a 5 diligências, ou seja, de 3 salários mínimos a 5 salários mínimos, ok? Outros serviços que eu posso prestar, não só para aquele que arrematou, mas eu posso prestar o serviço para aquele que está perdendo o imóvel. Nós vamos já entrar nesse detalhe, como que eu faço para suspender um leilão ou conseguir cancelar um leilão. Já vamos entrar, segura aí. Antes disso, nós temos que lembrar que é uma fria arrematar um imóvel com alguém que esteja morando lá. O ideal é arrematar o imóvel quando nós estamos advogando para o investidor, para a investidora, para nós mesmos, né? Nós estamos atuando como investidores. O ideal é pesquisar, ir até o local e saber se o imóvel está ocupado ou não. Porque se o imóvel está ocupado e o sujeito, a família, o próprio mutuário não quiser sair de lá, do imóvel, eu vou ter mais um gasto. Qual que é o gasto? Eu vou ter o gasto da emissão de posse. Se eu sou advogado em causa própria, eu vou gastar só taxa judiciária, se eu não pedir o gratuito e não for deferido, e provavelmente não vai ser, eu vou ter taxa judiciária e citação. Se eu não sou advogado ou eu não quero atuar em causa própria, eu vou ter que contratar um advogado. Então tem honorários, taxa judiciária e citação. Então precisa verificar. Cuidado, hein, gente? Quando nós compramos um imóvel no leilão, estou usando um termo aqui, mas é arrematação, arrematamos o imóvel no leilão, a ação correta é emissão na posse. Essa é a ação que nós vamos fazer para tirar o mutuário, o invasor, alguém que esteja no imóvel, para dar a posse pela primeira vez ao novo proprietário, a quem arrematou. Então, quem arremata o imóvel no leilão e esse imóvel não está desocupado, ele está ocupado, a saída que nós temos é fazer o quê? Fazer justamente a ação de emissão de posse. É a ação que nós vamos utilizar para conseguir fazer o requerimento, a solicitação da posse pela primeira vez. Então veja, não é reintegração de posse, hein? Não é reintegração de posse. Reintegração de posse é a perda da posse total. Também não é manutenção de posse, porque manutenção de posse é a perda da posse parcial. Também não é interdito proibitório, porque interdito proibitório eu estou fazendo uma ação preventiva, interdito proibitório, a iminência de ocorrer uma evasão. Cuidado, a ação correta não é o grupo de ações possessórias. Quando eu sou contratado por alguém que arrematou o imóvel e registrou. O nome correto da ação é emissão na posse. E cuidado, emissão na posse não é ação possessória, é ação petitória. Vamos lembrar que nós temos um grupo de ações possessórias e temos um grupo de ações petitórias. As ações petitórias são ações que o meu cliente tem que ter o quê? O registro, meu cliente, eu como investidor. Reivindicatória, eu consigo atingir o mesmo objetivo da reintegração, que é recuperar a posse do imóvel, mas com base no registro. Súmula 487. Quando eu vou trabalhar com ações possessórias, são ações demoradas, ações traiçoeiras e ações de risco. Não é a ação adequada e correta. O nosso cliente, no leilão, quando ele arremata o imóvel e ele não consegue ter acesso à posse, ele vai usar a ação da posse pela primeira vez, emissão na posse. Não é porque aparece o nome emissão da posse que é ação possessória, é ação petitória.